osteoporose, uma doença comum entre idosos e também pode atingir pessoas mais jovens, até crianças. Os médicos alertam que é preciso ficar atento à prevenção, já que a doença só demonstra os sintomas em estágio avançado. Há 2 anos, Guilherme, de 13, sofreu uma torção no pescoço. Para a família, foi um susto. Ele travou, ele perdeu o movimento completo do pescoço. E aí, depois, mesmo sem ter diagnóstico, ele tomava vários tipos de anti-inflamatório. Depois de 1 ano e 3 meses, foi dado o diagnóstico de um reumatismo que ele tem, que chama espondilite anquilosante. O garoto ficou quase 2 anos com o pescoço travado. Era muito ruim, porque se alguém te chamasse do lado, você tinha que virar o corpo inteiro. Se o professor te chamasse na frente, você tinha que virar o corpo inteiro, aí ficava ruim. Exames mostraram que Guilherme tinha uma doença reumática crônica, que depois de algum tempo provocou osteoporose. Além dos medicamentos, ele teve que adotar hábitos mais saudáveis. E todo dia ele toma, o comprimido de cálcio, mas ele tem que tomar só no mínimo meia hora por dia, que é difícil, que ele não quer, mas ele é obrigado a tomar, e no mínimo 2 copos de leite por dia. A osteoporose é a perda gradativa de massa óssea, ou seja, a diminuição da densidade do osso. Com o tempo, a estrutura se torna mais frágil e, em casos extremos, pode virar uma fratura. A doença é mais comum em homens e mulheres com mais de 60 anos, mas também pode aparecer em crianças e adolescentes. Nos mais novos, os fatores de risco são as doenças crônicas da infância. Em 1/4 dos casos, a doença pode causar osteoporose. Um paciente que tem algum tipo de dieta que não pode tomar cálcio, ou não aproveita bem a vitamina D. 2 fatores muito importantes para a osteoporose. O paciente que não tem atividade física e que não pode ser exposto ao sol. São fatores de doenças reumáticas ou de outras doenças inflamatórias crônicas, que muitas vezes usam corticoide, que é o outro fator de risco para a osteoporose. O grande problema do diagnóstico da osteoporose é que ela é uma doença silenciosa. Os primeiros sintomas só aparecem na fase avançada, quando surgem também as primeiras fraturas nos ossos, o que no caso das crianças é ainda mais raro. Por isso, segundo os médicos, os pais precisam ficar atentos à prevenção da doença. O ganho de massa óssea deve ser completo até final da segunda década de vida. Então, com 28, 29 anos, eu não ganho mais massa óssea. Tudo que eu não ganhei nessa fase, dificilmente eu ganho depois. Eu só vou perder. Vou estabilizar e depois vou perder. Então, tudo que eu investi nessa faixa etária, eu ganho pontos para depois não ter complicações. Para os pequenos, o ideal é a ingestão de 800 a 1.000 miligramas por dia. Alguns exemplos. 1 xícara de iogurte possui quase 350 miligramas. Uma de leite desnatado, 300. Uma fatia de queijo mussarela, 200. Meia xícara de espinafre, 138. Segundo os médicos, fazer exames e manter o esqueleto em dia é o segredo para uma velhice mais saudável. O exercício, a caminhada, o esporte, a exposição ao sol em horários não nocivos, não é o sol forte, sim o sol da manhã ou final da tarde, e evitar hábitos como o fumo e o álcool, que são hábitos que alguns adolescentes já adquirem, que são extremamente nocivos para a osteoporose.